Olá! Uau, quanto tempo! Nossa, 1000 anos sem postar. Me perdoem, me perdoem. Foi por um bom motivo, né? Eu estava executando um projeto, então foi bem bacana. Eu acho que foi desde o início de junho, mais ou menos, eu ainda consegui postar o I2, depois não consegui mais conciliar, mas enfim, tudo feito, tudo certo. Tô de volta. Bem-vindos aos novos, né? Eu vi que tem pessoas aí que, mesmo nesse meu tempo parada aí, estão pessoas chegando, então sejam muito bem-vindos. Para quem estava me acompanhando também, tô aí. E bom, vim postar esse vídeo mais para me retratar e para dizer que eu tô voltando. Que se eu já tinha certeza do que eu estava falando, agora eu tenho muito mais certeza ainda, cada vez mais, né? Isso é ótimo. Para quem não sabe, o que aconteceu comigo foi que eu convivi com uma pessoa com um transtorno bipolar, né? Com surto psicótico e tal. E ele foi 1 ano direto em surto, né? Então eu passei 1 ano convivendo com uma pessoa com surto psicótico aí direto e várias coisas aconteceram e é uma queda livre, né? A gente acaba perdendo tudo. Tava sozinha. Enfim, e aí o que acontece? Eu transformei essa situação, eu consegui tirar essa pessoa disso. E aí assim, para quem tá acompanhando, para quem sabe, só para dizer que ele continua cada vez melhor e assim, se antes eu já falava que ele estava, né, muito longe de tudo aquilo que aconteceu, hoje eu posso dizer mais ainda que eu não tenho mais medo, né, de que, ai meu Deus, se ia acontecer de novo e tal, porque eu sinceramente, para mim, eu tenho certeza que não tem mais como acontecer de novo. E eu falando assim, talvez é difícil de entender os porquês, mas são porquês muito lógicos, né, muito físicos. Né, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem... Vamos supor que uma pessoa tem alergia a camarão e não pode comer camarão, né, porque morre, sei lá, enche e tal, não sei o quê. Se essa pessoa vier a descobrir, por um acaso, o porquê que ela tem alergia de camarão e curar essa alergia e ela não tem mais alergia a camarão, né? Então ela pode comer camarão que não vai ter mais a consequência daquilo. Então é a mesma coisa do que acontecia. Embora a nossa psiquiatria tradicional diga que uma doença mental não tem cura, se as coisas que fazem uma pessoa desencadear um transtorno mental ou os gatilhos do surto, né? Se esses gatilhos deixam de ser gatilhos, né? Porque uma coisa é a pessoa não poder, a pessoa se manter longe daquilo. Isso é uma coisa, isso não significa que ela tá curada nem nada. Ela só tá sendo inteligente e dizer assim, gente, isso aqui não dá pra mim, então eu vou me manter longe, né? A mesma coisa do camarão. Ah, não posso comer camarão, então não vou comer. Agora, se vier a descobrir os porquês daquilo e tratar os porquês, não existe mais, né? Enfim, não existe mais transtorno, não existe mais surto e é isso que aconteceu. Então, assim, para quem tá passando por uma situação parecida com a que eu passei, para quem tá convivendo com uma pessoa com transtorno mental, fica aqui comigo, tá? Que eu vou recomeçar aqui e não vou parar, prometo. Quem está convivendo com uma pessoa doente, qualquer doença, também pode se beneficiar. E também para quem está vivendo algum tipo de relacionamento tóxico, né? E aí eu falo aqui de relacionamento tanto afetivo, assim, tanto de amoroso, né? Ou familiar. Familiar também, acontece muito relacionamento tóxico familiar, às vezes as pessoas estão presas aí dentro dessa situação e não conseguem sair, ou por motivos financeiros, ou enfim, seja o que for. Também, para quem está convivendo com transtorno mental também, né, às vezes a gente fica presa na situação, não precisa ser, o meu caso foi um relacionamento, mas pode ser familiar também, não importa, né? O que aconteceu foi que eu estava numa situação que fisicamente eu não tinha como resolver.
Porque eu dependia de uma segunda pessoa. Eu precisava que a pessoa fizesse coisas e a pessoa não estava fazendo, claro, porque estava fora de si. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi toda a situação, eu mudei a realidade que eu estava vivendo a partir da mudança vibracional, né? Da mudança de vibração. Que, como eu já falei em alguns vídeos, toda a realidade ela é formada por ondas vibracionais. Tudo que hoje existe, né, tudo que é físico, já foi uma onda vibracional. Né? E aí eu usei esse caminho. Aí, claro, precisa de um pouquinho de conhecimento de física quântica, enfim, né? Um pouquinho de várias coisas. Mas que não é nada, não é um bicho de 7 cabeças como muita gente pensa. Né? Eu consegui fazer, qualquer pessoa consegue. E claro que é um caminho bem diferente do tradicional, tá? É um caminho bem diferente do tradicional, tanto que eu tirei uma pessoa, tirei uma pessoa do quadro de doença, né, do quadro de transtorno mental, e não sou psiquiatra, né? Porque eu usei um outro caminho, porque por hoje, assim, o conhecimento que a gente tem hoje da psiquiatria, isso não seria possível, né? Então, pelo caminho tradicional da psiquiatria, isso não seria possível. Assim como outras doenças também. Tem muitos casos aí de pessoas que usam a vibração para mudar a realidade que estão vivendo, né? A gente pode mudar qualquer realidade. Na verdade, a realidade que a gente está vivendo, ela é causada por vibração. Né? O que acontece é que a gente precisa interromper essa vibração que causou a realidade negativa e produzir uma vibração da realidade contrária, da positiva. Né? Isso não é do dia para a noite, mas é 100% certo. É 100% certo. Só não existe não dá certo, não existe dar errado, não. É só fazer que dá certo. E é isso que eu venho falando nos meus vídeos. Claro que eu falo também de outros assuntos que são bem complexos, que é um pouco em relação aos nossos padrões, né? As coisas que a gente carrega, as nossas dores, né? Enfim, várias coisas que eu consegui observar em tudo que estava acontecendo com ele e comigo também. Então foi bem bacana. Que mais que eu ia falar? Então isso, tô voltando. Dá para isso que eu fiz mudar a realidade através do pensamento estratégico, né? Eu diria que é um pensamento estratégico quântico, né? É eu pensar e sentir em relação ao que eu quero viver. Eu escolher o que eu quero viver e a partir disso fazer o que tem que ser feito a nível vibracional para que essa realidade que eu quero viver aconteça. Então, eu estava vivendo uma realidade de inferno com uma pessoa em surto psicótico e eu queria viver uma outra realidade. Então, eu tive que frear o que estava causando aquela realidade e botar energia na realidade que eu queria viver. E aí aconteceu e aí tá tudo maravilhoso. Eu também, né, pessoalmente, assim, na minha vida também, eu falo isso, já falei também, que há muito tempo atrás, eu acho que já deve fazer 1 ano e meio, assim, depois de uns 6 meses que parou de acontecer tudo de ruim, a gente não nota, né, quando as coisas ruins param de acontecer. E uns 6 meses, assim, depois que só tava acontecendo coisa boa, eu me liguei disso, eu falei, gente, quanto tempo que não acontece nada de ruim. E aí, por aí eu venho aí 1 ano e meio, e 1 ano e meio só de melhora, só tenho a agradecer. Sei que é uma coisa bem física, bem lógica, né? E é muito bom ter esse conhecimento, porque dá uma certeza, é bem a coisa de a gente colhe o que planta, né? Então, assim, só que geralmente na nossa vida ninguém nos ensina. Muitas vezes a gente está plantando uma coisa que é negativa e não tem consciência nenhuma. E aqui eu falo principalmente negativa pra gente, tá? Que a gente vai ter a colheita, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então, assim, quando a gente planta coisa negativa, a gente vai colher. E muitas vezes, todo mundo aqui, eu e todo mundo, a gente tem muitas coisinhas escondidas, negativas, que vêm aí, né, de vários fatores, vem da sociedade, vem da família, sem querer, tudo sem querer, ninguém age, né, por mal. Não, ninguém não, algumas pessoas sim, mas eu digo que a grande maioria é tudo muito sem querer.
E a gente planta, às vezes, muita coisa negativa e depois a gente colhe. Claro que a gente vai colher. E quando a gente colhe, como a gente está plantando inconscientemente, quando a gente colhe aquela catástrofe, a gente pensa, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? Pô, eu sou gente boa, só faço bem, tarará, tarará. Só que assim, a gente plantou, só que a gente não sabe. Então, quando a gente torna esse processo do plantio consciente, e quando a gente escolhe o que a gente quer colher, né? Então, assim, eu quero colher laranja, então beleza, eu vou plantar laranja. É bem isso, entendeu? O que acontece na nossa vida normalmente é que a gente quer colher laranja, mas aí a gente planta uma erva daninha. Só que a gente não tá percebendo que a gente está plantando uma erva daninha. Aí depois cresce um mato de erva daninha e a gente fala, nossa, por que eu não tive laranja? Né? Eu mereço laranja, eu não mereço um monte de erva daninha. Mas acontece que foi o que eu plantei. Então, esse é meu intuito aqui, é ensinar ao que a gente pode escolher plantar para a gente colher efetivamente o que a gente quer, tá? Então, isso dá para usar para tudo na vida, dá para usar para coisas pessoais, como eu já usei para mim, já falei aqui também, vou falar de novo, para muitas coisas pessoais, para coisas pequenas, para coisas bobas, para coisas grandes, para coisas muito importantes, dá para usar para tudo. Por que eu decidi fazer isso voltado para pessoas que estão convivendo com pessoas que têm algum problema, tá? Pessoas que estão numa situação opressora de uma certa maneira, e eu não tô falando que a outra pessoa tá fazendo por mal, não. Pode ser uma pessoa que a gente ama, que descobriu que tá com uma doença, e a partir daquilo a gente vai vai perder, vai ter que deixar várias áreas da nossa vida e ficar ali de repente cuidando. Muitas vezes a gente fica presa, né, dentro de casa, não pode sair, não pode isso, não pode mais viajar, porque a pessoa não pode ficar sozinha, tem gente que às vezes não gosta de ficar com ninguém. Tô falando isso em doença física, se for transtorno mental, pior ainda, tá? Eu acho que isso aconteceu comigo, eu acho que o meu caso, o dele foi muito ruim, que é meu ex-namorado, né? O dele foi muito ruim, por quê? Porque era um transtorno mental muito severo, só que assim, o transtorno mental, até que de tudo, era o de menos, né? Porque aconteceram várias outras coisas muito horríveis. E eu fiquei muito sozinha, né? A psiquiatria não conseguiu me ajudar, ao contrário. Várias coisas aconteceram que pioraram, que eu fiquei completamente sozinha. E hoje eu vejo que isso tudo aconteceu porque, primeiro, para eu ter certeza, não que eu não tivesse certeza dos resultados, porque quando eu comecei a fazer eu já tinha certeza o que ia acontecer, mas claro que é uma coisa muito diferente. E o meu caso foi extremo, se eu conseguir sozinha reverter toda uma situação de inferno em paraíso, qualquer coisa, e eu não vou dizer aqui menor, diminuindo o sofrimento do outro, não é isso, mas eu realmente acho que transtorno mental é uma das piores coisas que pode acontecer, tanto para a pessoa que tem o transtorno, quanto para quem convive, tá? Eu acho que é uma das coisas mais avassaladoras, a queda é muito rápida, né? E é uma coisa assim que a pessoa que tem o transtorno, que não consegue sair disso, se ela não morrer, ela vai acabar tendo uma subvida, né? E muitas vezes quem tá perto vai acabar tendo uma subvida também, ou vai ter que meio que se distanciar daquilo, só que aquela influência negativa, a gente não consegue se distanciar, não adianta a gente querer ficar cego para se proteger, né, de uma situação que tá ali debaixo dos nossos olhos, aquilo vai fazer mal também, e aí é isso que eu digo, é o plantio inconsciente, né, às vezes a gente cria proteção para nos proteger de várias situações, só que aquilo não deixa de ser aquela recepção ali negativa que a gente não está nem percebendo, porque a gente está se protegendo. Aquilo com o tempo também vai nos proporcionar uma colheita, né? E a colheita não vai ser boa. Então, a gente pode colher isso em forma de uma doença, dizer assim, gente, por que eu tenho isso agora? Né? Mas foi porque de repente eu tô vivendo uma situação muito ruim, que eu não consegui sair,
mas eu encontrei mecanismos para sobreviver naquilo. Só que esse mecanismo de sobrevivência, ele tem um preço, né? Mas é o que nos ensinam. Enfim, então, é isso que eu quis dizer antes, que é o jeito que a gente é ensinado. Ninguém nos ensina a plantar conscientemente, né? E tudo que a gente tem no consciente, as coisas que a gente percebe, eu sou assim, eu sou, isso é o de menos. Isso é o que menos influencia na nossa vida, porque o que está no inconsciente é o que pega. Né? Eu falo, quem manda é o padrão, né? Todo mundo, a gente tem vários padrões que são as sinapses neurais, as conexões neurais, de comportamentos que a gente aprendeu, de comportamentos que a gente viu e não gostou e ficou gravado, enfim, de várias coisas, situações às quais a gente foi submetido, enfim, é uma série de coisas que criaram várias conexões neurais positivas e várias conexões neurais negativas. Dessas todas as conexões neurais, que é, na verdade, o nosso cérebro, né? Cada cérebro, as conexões neurais, elas são formadas a partir dos estímulos que a gente recebeu. Então, o meu é formado pelos que eu recebi, cada um de cada um. As minhas conexões neurais, eu tenho consciência de 5% mais ou menos, né? Que vai gerar um padrão de comportamento, de sentimento, de maneira de reagir às coisas. Eu tenho 5% de consciência disso. Todo mundo, no máximo aí. Então, assim, tem 95% da gente fazendo um plantio aí, e a gente tá cego para tudo isso. E é isso que quando a gente quer mudar uma realidade, é esse trabalhinho que a gente tem que fazer. De olhar, é o início, né, do trabalho, de olhar e identificar todo esse inconsciente que tá aí conduzindo a nossa vida, muitas vezes para resultados negativos que a gente não quer e não merece, mas, porém, contudo, todavia, eles estão ali, entendeu? Então, a gente precisa olhar isso. A partir disso, a gente começa né, o início da gente começar a mudar toda a realidade. Claro que eu fiz um outro trabalho também exclusivo para ele, né, assim, para outra pessoa, que é o que eu ensino, né, esses meses que eu estava executando um projeto foi justamente isso, né, eu criei um programa que eu ensino as pessoas a fazer exatamente o que eu fiz, né, e o trabalho é um trabalho duplo. Quando eu quero fazer só para mim, eu faço só para mim. Se eu preciso que o outro melhore para eu sair dessa situação, e, enfim, se eu preciso que o outro melhore, eu vou precisar também fazer um trabalho para o outro. Aí, como eu já falei aqui, se a gente está preso numa situação, se tanto eu quero continuar com a pessoa, viver junto, tanto faz se é relacionamento ou família, ou se eu quero me separar e se eu estou presa daquela situação, e se eu preciso, para eu fazer qualquer coisa, eu preciso que a pessoa melhore, então é isso, vamos melhorar a pessoa, tá? Se eu quero ficar sozinha, eu tô num relacionamento, quero ficar sozinha, mas não tem como, né? Porque eu não posso abandonar aquela pessoa, então vamos melhorar aquela pessoa para poder sair daquele relacionamento. É a mesma coisa, se um filho, uma filha, uma mãe, sei lá, quer se mudar, quer viajar e tal, e não pode, porque tá presa numa situação com uma pessoa doente, vamos melhorar essa pessoa. O meu trabalho é com esse intuito de ajudar o outro a se curar, o outro que está numa situação que não gostaria de estar, que está sofrendo, e nesse sentido eu consigo ajudar, né? Uma pessoa que está na minha vida, uma pessoa que influencia o meu dia a dia, que influencia a minha rotina, uma pessoa que está por opção na minha vida, ou que é da família. Não necessariamente, talvez, que more na mesma casa, mas que seja da minha família, que tenha um vínculo muito próximo, ou um melhor amigo, né? Como estou fazendo agora para um amigo meu que já está ótimo. Quando eu comecei a fazer para ele estava desacordado, né? Ele teve um acidente e tal, foi no hospital. Estava no hospital e estava desacordado. Então, assim, eu não tinha o consentimento dele para fazer, mas o que acontece? Eu tinha o consentimento da mulher dele, que é minha amiga, e eu também conheço ele, eu conheço o suficiente para saber que ele não gostaria de estar naquela situação, né? Que ele, enfim, se eu pudesse perguntar assim, tu quer que eu te ajude do meu jeito, né? Claro que ele ia dizer que sim.
E obviamente que isso não atrapalha, isso não influencia o processo da pessoa, né? Eu vou falar mais sobre isso, eu vou começar a falar, vou falar muito. Mas enfim, isso é para ajudar, mas eu não tô mudando o caminho da pessoa, eu não tô influenciando ali no livre-arbítrio, entendeu? Nada disso, né? É uma ajuda que se a pessoa quer receber, ou se eu sei que ela gostaria, que é pro bem, mas ainda assim, claro, não sou, se ela não tiver ali, primeiro, se fosse ele, se estivesse na hora dele, gente, a única coisa que eu ia facilitar, eu ia botar tanta energia boa que talvez fosse ser melhor, enfim. Mas assim, a gente não é nada que não esteja no caminho da pessoa, não é nada que não esteja no merecimento da pessoa, entendeu? Tá tudo certo. Mesma coisa que eu fiz com o meu ex, eu ali invadi completamente, eu fiz tudo sozinha na vida dele, né? Eu não pedi permissão, ele tava louco, enfim, e eu fiz tudo sozinha. Mas o que acontece? Ele conectou comigo. O fato dele ter conectado comigo, comigo que tinha esse conhecimento, que tive essa sacada de fazer o que eu fiz, isso significa que ele já estava no merecimento. Senão não tinha conectado. Então tá tudo certo. O intuito é sempre para ajudar. Tudo que a gente emana, né, tudo que eu boto para fora, seja em forma de pensamento, em forma de sentimento, em forma de intenção, tá saindo de dentro de mim para o exterior, né? Tá aqui entre eu e o resto da realidade. E tudo isso vai conectar com mais disso, né? Então, quando eu mando cura, quando eu mando luz, quando eu mando amor, automaticamente eu vou receber mais disso, tá? Então, por isso que isso é só pro bem. A gente só faz pro bem. Outra coisa também, eu tô falando aqui, pouca gente fala na internet de fazer pro outro, eu tô voltando o meu trabalho para isso, e já volto a dizer, não significa que não dê para fazer pra gente, dá, só que tem um monte de gente ensinando a fazer isso pra gente. E aí quando a gente está preso numa situação por causa do outro e o outro não melhora, o outro não se dá conta de que precisa mudar, a gente meio que fica preso. Mas isso, aí volto a dizer, é para fazer com pessoas que estão na nossa vida, né? Isso não é para fazer com gente que, enfim, que não tá, que por algum motivo não tá na nossa vida, independente do nosso querer. A gente cuida do nosso, a gente tem que pensar o que a gente quer pra gente, sentir o que a gente quer pra gente e deixar que o universo se encarregue, porque o universo sabe o que é melhor pra gente, né? Então é a mesma coisa muito que eu fiz com ele é muito isso, né? Eu imaginar como eu gostaria de estar vivendo. E se ele está dentro da minha casa, e se para eu estar vivendo uma vida muito feliz, é impossível que ele surte, né? Porque se ele surtar eu não vou estar feliz. Então, se eu tiver determinação suficiente para criar uma realidade de felicidade, se ele tá na minha vida, eu obrigo ele a mudar, né? Eu obrigo a melhorar da doença. Bom, então, mas eu nem quero fazer esse vídeo muito comprido, é muito assunto, se me deixar aqui eu falo, vou emendando no outro, quero ver se eu também começo a fazer vídeos mais curtos, mas é isso, então assim, ó, só para dizer que se por acaso você está passando por algum problema, uma situação muito difícil que traz muita dor, muita tristeza, e principalmente que não vê luz no fim do túnel, essa é uma maneira de sair dessa situação, tá? Em vez de tentar resolver as coisas da maneira como a gente é ensinado pelo mundo físico, a gente resolver as coisas através do mundo atômico, tá? Da manipulação dos átomos. É exatamente isso que eu fiz, né? Porque tudo na realidade é composto por átomos. Então, é mais fácil, né, a gente desconstruir uma realidade a partir dos componentes, desconstruir e construir uma nova a partir do que constitui a realidade, não já quando uma coisa está pronta, né? A gente quer quebrar tudo e construir, é mais difícil, é mais fácil a gente ir lá no início de tudo e mudar. E funciona, parece mágica, mas não é, mas é físico. E eu tô aqui para falar sobre isso, que é um assunto que eu amo. E muito assunto pela frente, tem muita coisa para falar. Se eu já tinha antes, agora, meu Deus do céu, tô quase explodindo aqui. É tanta coisa para falar que eu nem sei.
Gente, a minha vontade é ligar aqui e gravar por dias e dias e dias. Mas vamos com calma que tudo vai dar certo. Beijo, beijo, beijo. Obrigada aí por estarem me escutando. E quem tá chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E vamos, que tudo tem solução, tá? Tudo tem solução, dá pra mudar a vida, sim. Dá pra mudar a vida, sim, com certeza. Só querer e descobrir um caminho eficiente, né? Porque também a gente fica às vezes tentando resolver as coisas batendo com a cabeça na parede e aí não funciona, tá? Beijo!